Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras temos um estudo novo para você. Antes de falar de coisa boa, eu te lembro, se você não se inscreveu ainda, aproveite agora, faça sua inscrição no nosso canal e nos acompanhe. E eu ainda te desafio em 3 segundos, você dar o seu joinha, tocar no sininho e ainda compartilhar esse vídeo, ok? Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é a seguinte: Jesus teve irmãos e irmãs? Preste atenção nesse vídeo e vamos esclarecer algumas dúvidas, algumas perguntas. Vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus, ok? Queridos, depois do nascimento de Cristo, Maria dá à luz a outros 4 filhos, homens, os quais foram, a Bíblia diz o nome, Tiago, José, Judas e Simão. E também em um número não detalhado de filhas, que provavelmente foram no mínimo 2. Se você tem dúvidas sobre a família de Jesus, então continue a nos acompanhar nesse vídeo, que provavelmente iremos esclarecer alguns pontos ou desafiar a tua lógica com a própria Bíblia, e depois você tira suas conclusões e deixa seu comentário aí, né, no pezinho do vídeo, certo? Logo eu te adianto que Jesus teve irmãos e irmãs conforme a Bíblia diz. E a base do que digo está nos textos, em alguns textos que eu vou citar para você. Preste atenção. Olha aí, Mateus capítulo 12, versículo 46. Tome nota e confira. Lucas capítulo 8, versículo 19. Marcos capítulo 3, versículos de 31 a 35. Hebreus capítulo 2, versículos de 10 em diante. João capítulo 7, versículo 3. João capítulo 20, versículo 17. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 14. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Dentre todos esses livros citados, que fala sobre a família de Jesus, eu quero ler apenas o último que eu citei dessa lista, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Preste atenção no que esse texto diz. Olha lá. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Dentro destes versículos, surge então a pergunta: Jesus teve irmãos e irmãs? Queridos, alguns supostos teólogos defendem que Maria fez voto de castidade depois de Jesus e continuou virgem, e muitos defendem essa ideia da Virgem Maria até hoje. Com isso, estão quebrando de forma esmagadora o princípio da ordem de Paulo, que diz: melhor casar do que viver abrasado. Maria e José viveram tantos anos abrasados? Queridos, só falam de Maria no voto da castidade, mas não falam de José. E olha que o homem mais aguçado nessa área sexual. Será que José também fez esse suposto voto de castidade? Alguns dizem que José teve filhos antes de Maria e que os irmãos citados na Bíblia, né, seriam meios irmãos de Jesus, ou talvez até primos. Queridos, os próprios que criaram essa ideia quebram de imediato o que eles defendem de Maria ser imaculada, sendo que nem Maria se achou sem pecado, e ela se declarou pecadora em Lucas, no capítulo 1, versículo 47. Própria Maria se declarou com a necessidade de ter Jesus como Salvador. O que falta nesse assunto, querido, é estudo e interpretação correta. E é o que nós queremos suscitar no vídeo de hoje. Que estudemos mais e que venhamos interpretar de forma correta o que o texto diz, e não o que ideias e filosofias estão comentando e vivendo
por aí. Então vamos lá, preste atenção. Nada se sabe sobre as irmãs de Jesus conforme a Bíblia. Alguns pesquisadores presumem que desde o ministério terreno de Jesus, elas possivelmente já eram casadas, pois as mulheres naquela época se casavam muito cedo, podiam ser mais de 2 irmãs, a gente não sabe, a Bíblia não dá o número exato, mesmo quando Mateus relata o que está escrito: não estão conosco todas as suas irmãs? Este tom, todas as suas irmãs, dá uma força na frase de ser mais de 2 irmãs, mas não saberemos ao certo. Só saberemos que foram com certeza mais de 2. Mas esse todas as suas irmãs dá a conotação de ter uma quantidade significativa de irmãs. As mulheres naquela época não eram contabilizadas nos censos por não fazerem parte do sistema de administração ou do sistema de governo ou de condição social. Era um sistema patriarcal severo naquela época. Legalmente, na época, elas eram proibidas de muita coisa e estavam constantemente submetidas a todas as punições civis, penais, imaginárias, sujeita até mesmo à pena capital, a pena de morte, que naquela época era o apedrejamento. Então, também nos momentos das refeições, por exemplo, a mulher era isolada, ela não podia se alimentar ao lado do marido, do homem, assim ela permanecia em pé, pronta para ajudar o marido a qualquer instante onde o marido pedisse ou necessitasse. Porém, queridos, o evangelista João entra nesse quadro e ele relata detalhes da compaixão e também da introdução de Jesus às mulheres naquela época. O evangelista João, ele defende muito o valor, a história das mulheres, com ênfase no que Jesus tratava elas na época. Mulheres por Jesus, naquele contexto social, foram valorizadas de Jesus para cá. Mesmo assim, ainda assim, os nomes de suas irmãs não foram registrados no livro sagrado. E quanto aos irmãos de Jesus? Sobre, por exemplo, José e Simão, não há qualquer informação relevante, né? Mas a Bíblia relata José e Simão como irmãos de Jesus. Mas os outros 2, já sobre Judas e Tiago, a Bíblia diz o nome de 4, né? José, Simão, Judas e Tiago. Sobre Judas e Tiago, muitos os consideram como sendo os autores das epístolas neotestamentárias, que trazem seus nomes: a epístola de Judas e a epístola de Tiago. Sem dúvida, querido, se você for folhear e estudar a Bíblia, dentre os 4 irmãos de Jesus, Tiago é o que mais aparece em destaque. E é sobre ele que mais iremos falar no estudo de hoje. Tiago, o irmão de Jesus. Ele tinha um papel de destaque, exercia liderança na igreja em Jerusalém, está lá registrado em Atos no capítulo 12. Também, se você for em Gálatas capítulo 2, versículos de 9 a seguir, você vai ver o tanto que era destacado Tiago entre os demais. O apóstolo Paulo relata que Tiago também ele havia recebido a visita de Cristo ressurreto, né? Lá em 1 Coríntios 15, versículos de 5 a seguir. Talvez isso tenha dado mais ênfase à notoriedade de Tiago dentre os demais. Queridos, mais uma vez Paulo faz também menção, né, de Tiago, um dos irmãos de Jesus. De todos os textos canônicos, as cartas de Paulo, o grande propagador do cristianismo, entre os não-hebreus, são considerados os documentos mais próximos da realidade histórica. Todas foram escritas por ele mesmo após a morte de Jesus e muitos anos antes das transcrições dos evangelhos. Numa das cartas paulinas, ele diz: só 3 anos depois fui a Jerusalém para conhecer Pedro e não vi nenhum dos outros apóstolos, com exceção de Tiago, o irmão do Senhor. Olha que Paulo ele chama a atenção de Tiago
o irmão do Senhor. E interessante que no texto ele difere apóstolos de irmão de Cristo, certo? Isso está registrado em Gálatas capítulo 1, versículo 18 e 19. O grande clero da Igreja Católica Romana justifica a menção a irmãos e irmãs de Jesus nas Escrituras como um mal entendido semântico. Queridos, eles acham que se refere a primos de Jesus, filhos de uma irmã de Maria, talvez chamada Maria, dita de Cleófas. De acordo com essa explicação, a confusão vem do fato de que em aramaico se emprega a mesma palavra de irmão e primo, em aramaico. Presta atenção aí que está o fio da meada. Mas essa ideia não sustenta, afirma David Donini, um pesquisador. Ele diz: os evangelhos não foram escritos originalmente em aramaico, mas foram escritos em grego. E o termo utilizado em grego para irmão é adelphos, que significa inequivocamente irmão e não primo. Dá para entender? A raiz do grego original em que foi escrito a palavra irmão é adelfo, que é diferente de primo, que a gente vai ver lá na frente. Daí a justificativa do clero católico não tem base nem sustentação na escritura, na raiz do original grego. Outro historiador, só para a gente ter mais esclarecimento, que é o Daniel Magret, da Universidade de Bolonha, norte da Itália, ele foi tirar a prova. Ele examinou os textos dos evangelhos na língua original e só descobriu um único caso em que o termo irmão podia estar sendo usado para designar primo, que é a palavra no original para primo, no grego, é anepsios. No original, mas em todos os outros, no original, irmão tinha no seu grego adelphos. Então veja, a Bíblia traz no grego original adelphos para irmão e anepsios para primo. Não há mistura nisso daí. Boa parte dos argumentos que alimentam essa possibilidade foi organizada por Pierre Antoni no livro Tiago, Irmão de Jesus. Esse livro foi lançado originalmente na França e publicado no Brasil pela editora Record. Você pode encontrar esse livro também. Pierre, ele causou polêmica ao reunir farta documentação e supostas provas de que Tiago era de fato irmão de sangue de Jesus. Especialista em estudos sobre a origem do cristianismo, afirma ter feito uma cuidadosa pesquisa para chegar a esse ponto. Entre as descobertas, queridos, do autor, está uma urna funerária, um sarcófago localizado recentemente em Jerusalém. E esse artefato, datado do século I, traz em aramaico a inscrição: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Outro texto do primeiro historiador eclesiástico, o padre Eusébio de Cesareia, ele cita um escrito do 2º século, de autoria do judeu convertido Egésipo, que se refere a Tiago como o irmão do Senhor. E acrescenta: este homem, Tiago, teve uma vida santificada desde o seu nascimento. Então, Egésipo, ele relata esse feito aí. No entanto, querido, o caso do Novo Testamento é diferente, argumenta o historiador Meyer. Não se trata grego de tradução, mas de textos originalmente escritos em gregos, nos quais não havia motivo para usar um termo que poderia gerar confusão. Tá bem claro, adelfo, irmão, anepso, primo. Não há como gerar confusão na raiz do grego original, no qual foi escrito a palavra sagrada. O próprio Paulo, autor de várias cartas do Novo Testamento, ele chama Tiago chefe da comunidade cristã de Jerusalém após a morte de Jesus, porque ele era irmão de Jesus, o que se destacou mais, o que viu Cristo ressurreto, seu irmão, depois da ressurreição. Ao escrever para fiéis da origem não judaica, ou seja, que não sabia hebraico ou aramaico, Paulo diz isso.
De quebra, a carta aos Colossenses, atribuída a Paulo, usa até o termo grego anepsis. Paulo usa a raiz da palavra grega para dizer de forma precisa, o que é diferente para a palavra primo e irmão. Paulo distingue bem uma da outra, não tinha como errar. Quando ele chamava irmão, Tiago, irmão de Jesus, ele usava o grego original. Querido, nesse interim chega o momento de alguém ocupar o lugar de Jesus ressurreto no grupo dos apóstolos. Todos indicam Tiago. Há algo a observar por causa dessa indicação. A sucessão de Jesus seria um problema sério se ele fosse filho único de Maria. Felizmente, para o cristianismo não era. O escolhido então foi Tiago, o mesmo que escreveu a epístola de Tiago. O que pode parecer estranho porque Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, diz que seu eleito para construir a igreja era Pedro, mas foi Tiago que foi escolhido, porque a característica entre Pedro e Tiago é que Tiago era irmão de Jesus. Segundo o historiador Mauro Pesce, eles estavam seguindo uma regra semelhante à do califado muçulmano xiita, que o sucessor deve ser sempre um membro da família, diferentemente da regra sunita, em que o sucessor ele é eleito, pelos seus seguidores. Mas nessa questão não seria esse o caso. Querido, isso também porque Tiago, como irmão de Jesus, ele tinha seus méritos. De acordo com o historiador Robert Eastman, da Universidade do Estado da Califórnia, ele que escreveu o livro Tiago, o irmão de Jesus, ele era chefe de um grupo de cristãos que não aceitava a dominação romana na Palestina. Tiago, além disso, ele pregava que o reino de Deus estava próximo. Tiago seria um anti-romano. Defendia a pureza da tradição hebraica. Era por isso mesmo que ele era chamado de integristas, porque ele defendia a pureza da tradição hebraica, das suas raízes. Não havia unanimidade entre os judeus sobre a dominação romana e toda a região vivia já naquela época em pé de guerra. E Tiago se destacava nessa defesa aí. Então, passa-se um tempo e devido a isso veio a morte de Tiago. Tiago foi chefe da igreja até o ano 61 depois de Cristo, quando irrompem violentas revoltas na Palestina e ele foi apedrejado até a morte a mando de judeus colaboracionistas que o acusaram de estar por trás das rebeliões contra Roma. Em 70 depois de Cristo, as tropas de ocupação romanas atearam fogo ao templo de Jerusalém, destruindo, fato que é atribuído nos evangelhos apócrifos do Mar Morto como a punição divina pelo assassinato de Tiago. Esse registro nos livros apócrifos nós poderíamos ver em outro vídeo que estamos trabalhando sobre os livros apócrifos. Fique atento que você vai acompanhar isso no nosso canal. E os demais irmãos de Jesus? De acordo com 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, parece que eles eram casados e tinham o costume de levar suas esposas em viagens missionárias. Leia comigo o que diz o texto, 1 Coríntios 9, 5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? E Cefas. Olha a distinção que faz dos apóstolos e dos irmãos de Jesus. Aí depois ainda cita Cefas. Cefas, quem era Cefas? Cefas era Simão, filho de João, que Jesus começou a chamar ele de Cefas, que significa Pedro. Então observe aqui, se faz divisão entre os apóstolos e os irmãos de Jesus. O problema, queridos, é que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, mas em grego. Nesse idioma existem palavras diferentes para irmão, que é adelfo, e para primo, que é anepsios.
Alguns até alegam que os escritores neotestamentários estavam escrevendo em grego, mas se dirigindo a judeus, e que, portanto, utilizaram na língua grega o mesmo conceito nativo do hebraico. Mas é claro, querido, que essa alegação não pode ser sustentada à luz de uma análise mais sensata. Lucas, o escritor neotestamentário de um dos evangelhos e do livro de Atos dos Apóstolos, era um gentil que escreveu para gentil. Mesmo assim, ele utilizou a palavra grega para irmão, quando se referiu aos irmãos de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 8, versos 19 e 20, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Lucas era um escritor muito habilidoso, cuidadoso com os detalhes de sua narrativa. Se você ler e estudar o livro de Lucas, você vai ver o tanto que ele é minucioso, habilidoso no escrever. Certamente a troca da palavra grega para primo pela palavra grega que significa irmão não faz sentido, não combina com o estilo de escrita atencioso, minucioso de Lucas. Um cara organizadíssimo e tendo a inspiração do Espírito Santo, não iria se atrapalhar nessa questão aí. Com certeza não, meus queridos. Agora pense comigo, no raciocínio lógico. Se Jesus fosse o único filho de Maria, não haveria motivo para referir-se a ele como primogênito. Isso é, o primeiro entre outros. Dá para entender? Também no Evangelho de Mateus, a palavra primogênito aparece nas antigas versões em latim, diz o historiador florentino David Donini, autor do livro Jesus e os Manuscritos do Mar Morto. Olha, nas antigas versões em latim, ele diz que estava escrito lá no pergaminho em Mateus, no original, primogênito. Está lá a palavra no original. Na versão em grego se lê com mais detalhe, está escrito lá. E não a conheceu, está falando de José, até que deu à luz seu filho primogênito, a quem deu o nome de Jesus. A frase refere-se aqui a José, e não o conheceu. José não a conheceu. É pouco lembrado o pai de Jesus, com que Maria não teria sido relações sexuais. Aí a Bíblia diz, até que deu à luz ao seu filho primogênito. A Bíblia é clara, queridos, nesse sentido. E daí então a família foi numerosa. Até que deu à luz ao filho primogênito, ele não havia conhecido. Depois houve o relacionamento. A Bíblia deixa clara que a família seguiu daí. Segundo um especialista em cristianismo antigo, Mauro Persi, da Universidade de Bolonha, na Itália, certamente os registros, a história e a Bíblia falam. 4 irmãos e um número não sabido de irmãs, que seriam 2 ou mais, compunha a família de Jesus. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 31 e 32, diz explicitamente, queridos, presta atenção no que vou ler. Olha o que diz. Vou repetir. Marcos capítulo 3, versículos de 31 a 32. Olha o que diz. Chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamar a Jesus. Muita gente estava sentada ao redor dele, Jesus, e lhes disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora à tua procura. Em Marcos capítulo 6, versículo 3, cita o nome dos 4 irmãos de Jesus e ainda pergunta pelas irmãs. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, Josete? Josete nessa escrita aqui é uma variação para José. Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? A mesma passagem está em Mateus 13, versículo 55, com ligeira diferença de palavra, mas o texto é o mesmo, meu querido. Em João capítulo 7, versículos 2 e 3, também há referências aos irmãos de Jesus. Olha o que o texto diz. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, e seus irmãos lhe disseram,
parte daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. O trecho é importante porque faz outra vez uma clara distinção entre irmãos e discípulos, como nos textos anteriores que lemos, que faz distinção entre irmãos e apóstolos. Irmãos poderia significar não irmãos de sangue, mas de fé. Mas o texto descarta essa hipótese, queridos. Faz distinção quem é apóstolo, quem é discípulo e quem é irmão de Cristo. Está dando para entender, amados? A Bíblia fala sobre clareza da família dos irmãos de Jesus. Maria, mãe, pai José, 4 irmãos e irmãs. A Bíblia fala também de Judas. Este era o Judas Tadeu, não o Judas Iscariote, irmão de Jesus, Judas Tadeu. A Bíblia sempre o cita como Judas, o irmão de Tiago, o outro irmão de Jesus. Olha como a Bíblia deixa claro. Judas, o irmão de Tiago, o outro irmão de Jesus. Judas também teria participação dos movimentos de libertação, e ele estava ali junto a Tiago nessa batalha. Seus filhos foram presos como subversivos no ano 90 depois de Cristo, segundo pesquisas, estudos, relatos, durante as perseguições movidas pelo imperador romano Domiciano. Os filhos de Judas foram presos, filhos de Judas, sobrinhos de Jesus, foram presos no ano 90 depois de Cristo. Isso é citado por Eusébio de Cesareia, historiador, teólogo e bispo da igreja do século IV. Lembrando da prisão dos sobrinhos de Jesus, eram membros da estirpe real de Israel. Então percebe-se, querido, que a Bíblia afirma claramente que Jesus teve irmãos, irmãs, em diversas passagens do Novo Testamento. E ainda cita o nome deles: Tiago, José, Judas, Simão, Marcos capítulo 6, versículo 3, e irmãs. A Bíblia não cita o nome das irmãs, né? A gente já fez uma breve explicação do que, por que o nome não foram citados, mas a família de Jesus é lembrada nos evangelhos. Dos evangelhos até as epístolas, o Novo Testamento fala da existência dos irmãos de Jesus. Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 13, Marcos 3, Marcos 6, 1 Coríntios, tantos livros. Sendo assim, não temos base bíblica para dizer que os irmãos de Jesus eram seu meio-irmão de sangue, ou somente irmãos de criação, ou nesse último caso apenas filhos de José e não de Maria, ou então afirmar que na realidade seus irmãos eram apenas os primos ou discípulos. Não temos base bíblica para isso, mas temos base e conteúdo bíblico para provar os irmãos, a família de Jesus. Na verdade, queridos, boa parte dessa discussão sobre Jesus teve irmãos de sangue ou não, se concentra especialmente na questão da defesa da virgindade perpétua de Maria, defendida por tradições romanas antigas. A discussão, o foco é esse. Não é se Jesus teve irmão ou não. É segurar, é proteger, é resguardar a virgindade perpétua de Maria, o qual a Bíblia não defende. Porém, a Bíblia, no que se refere sobre Maria de Nazaré, ela não foi imaculada. Não viveu como a Virgem Maria depois de dar a luz a Jesus, como já vimos. Tantos textos que nós lemos e provamos isso. A Bíblia relata que Maria teve, depois de Jesus, filhos e filhas. Foi para isso que eles casaram. Eles não iam viver abrasados, não iam fazer um voto celibatário e viver abrasado o resto da vida. Não foi por esse propósito que Deus criou homem e mulher. Deus não iria estragar, no bom sentido, a vida de Maria e José, de não constituírem família. Ela foi agraciada, ela foi bem-aventurada, ela foi notória entre as mulheres. A bênção de Deus é completa. Deus não ia arrancar a família de Maria e José por ela aceitar o propósito de ser a mãe do Salvador. Deus não faria isso com ela. Mas se você quiser saber quem foi Maria de Nazaré, nós temos um vídeo no canal, pesquise lá,
que o título desse vídeo é Quem foi Maria de Nazaré? Aí você vai entender do que eu estou falando, de uma mulher bem agraciada, bem-aventurada, escolhida por Deus. A mulher que é modelo e exemplo para cada um de nós. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, uma outra observação a ser feita é a seguinte. Alguns também questionam o motivo de Jesus ter confiado Maria, sua mãe, a João na hora da morte e não a outros irmãos. Isso está registrado em João no capítulo 19, versículo 26 e seguinte. Por que ele teria feito isso, se seus irmãos poderiam amparar sua querida mãe? Talvez a melhor resposta para essa questão seja considerar que naquele momento seus irmãos ainda não compartilhavam da verdadeira fé. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5. Diz o quê? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele ainda naquele episódio. É possível até que eles nem estivessem presentes no Calvário naquele momento. Além disso, existe grande possibilidade de os apóstolos, do apóstolo João ter sido primo de Jesus. É um outro estudo sobre essa questão, né, da genealogia. Mas concluindo então a pergunta, se Jesus teve irmão ou não. Com base em tudo o que foi exposto, a interpretação que parece ser mais razoável e natural para responder essa pergunta é: Jesus teve sim irmãos de sangue, conforme a Bíblia nos mostrou, e eles eram da parte de José e Maria, conforme a Bíblia registra. Pois então agora isso se harmoniza com o que foi escrito por Lucas quando mencionou Jesus como filho primogênito de Maria. Harmonizou o texto e deu veracidade à palavra de Deus. De qualquer forma, este não deixa de ser um assunto que deve ser estudado. É necessário um esforço muito maior por parte daqueles que negam que Jesus teve irmãos biológicos ao refutar todas as evidências contrárias ao seu argumento, do que por parte daqueles que simplesmente entendem que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria, sem que isso, queridos, diminua de forma alguma a pessoa de Maria, ou mesmo afronte a divindade de Cristo. Isso não interfere em ambas as partes. Nosso intento nesse vídeo é trazer um desafio para a sua fé e para o seu raciocínio lógico. Pesquise, estude esses textos que nós citamos aqui, releia, ouça o vídeo, anote os textos, pesquise. O nosso intuito é desafiar a tua fé e o teu raciocínio lógico, estudando a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever, dê o seu joinha, clique no sininho, compartilhe para a turma toda, ok? Que Deus te abençoe e fique ligado nos nossos próximos estudos. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.